Leia o livro de Atos dos Apóstolos e sua vida vai mudar. Você vai ter nojo quando você ler com atenção o livro dos Atos dos Apóstolos, a Bíblia cristã judaica sagrada. Você vai passar a ter nojo dessa igreja moderna, essa igreja de Laodiceia, essa igreja materialista, capitalista, consumista, que adora ao Deus Mamon, o Deus do dinheiro. E na igreja primitiva nós vemos o amor entre os irmãos também muito, muito forte. Realmente o amor era tão grande que toda a oferta, todo o dízimo arrecadado na igreja, ele era repartido com todos os irmãos, todas as irmãs necessitadas. Não era só para o líder como é hoje, não era só para o bonitão do pastor, do bispo, do apóstolo, do missionário, da missionária, que o dinheiro ele socorria, que o dinheiro ele sustentava. Não era. Não era essa patifaria que é hoje nas igrejas, aonde o pastor da sua igreja, talvez já fez isso, autorizou o tesoureiro tirar do cofre, do dinheiro do dízimo e da oferta dos irmãos, às vezes humildes, que ganha um salário de aposentadoria, que às vezes ganha um salário suado no trabalho, são irmãos praticamente carentes que vivem, trabalha para sobreviver. Aí o pastor autoriza o tesoureiro fazer a retirada de 15 mil reais, de 10 mil reais para o bonitão do mercenário pregador falar 1 hora da Bíblia e levar por 1 hora de fala da Escritura Sagrada, do dinheiro dos irmãos necessitados, carentes, humildes, 15 mil reais, 10 mil reais, 5 mil reais é o mínimo que um pregador dos Gideões Missionários de Camboriú ele vai cobrar, ele vai extorquir, ele vai surrupiar, ele vai roubar com a bênção do seu pastor, muitas das vezes, que já fez isso, esse valor, essa quantia. E o pastor, o líder, o apóstolo, o bispo, o missionário, autoriza o tesoureiro, dá a bênção para o tesoureiro, ordena ao tesoureiro tirar esse valor de 5, 10, até 15 mil reais para o mercenário canguloso pregador, mas não autoriza. Ele não autoriza o tesoureiro retirar 500 reais para pagar o aluguel de um irmão que já dizimou e ofertou na igreja 10, 15 anos, mas está passando por uma dificuldade financeira. Queridos ouvintes, se você a partir de agora tiver vergonha na cara, se você a partir de agora tiver dignidade, tiver honra, depois de saber dessas coisas, você vai passar a seguir o que está na Bíblia. Você vai passar a seguir o que está escrito no livro de Atos, no capítulo 4 e no verso 35 e 36. Vai passar a obedecer, a seguir a doutrina dos apóstolos, porque essa raça de víbora, de líderes religiosos de hoje, eles estão distorcendo, eles estão manipulando você para o luxo e a avareza deles serem sustentadas. Queridos, eu tenho aqui em minhas posses um documento comprovando que a cantora Aline Barros, ela cobra para cantar, sabe quanto? Esses cantores gospel, essa máquina religiosa gospel mercenária, essa máquina religiosa gospel que arrecada o seu dízimo e oferta, abra sua mente, ela é totalmente estruturada
sagrada para manter o luxo da elite religiosa. Quem é a elite religiosa? É os grandões, os pastorzões, os bispos, os apóstolos, os missionários, porque missionário de verdade é quem está lá no Afeganistão pregando a palavra de Deus, o evangelho da cruz, e correndo o risco de ser morto, decapitado, crucificado, tá? Isso são missionários. Esses missionários aqui do Brasil, que ficam na televisão, que ficam no rádio, profetizando bênção, profetizando vitória, não são missionários. Eles são mercenários da fé. Começa com M, mas não é missionários. Missionários são pessoas que deixam a família, que deixam marido, mulher, que deixam o país para ir pregar o evangelho lá na Coreia do Norte e depois ser preso e trabalhar nos campos de concentração da Coreia do Norte, forçado 18 horas por dia, quando não é morto. Tá ok? Missionária é pessoas que estão em vários países do mundo morrendo por pregar a escritura sagrada, os mandamentos e a graça de Deus, a lei de Deus que conduz à graça de Deus, tá bom? O que está acontecendo hoje? Qualquer um pega uma Bíblia e começa a falar de Jesus, e aí já começa a arrecadar o dízimo e oferta, porque dá dinheiro. Porque dá dinheiro. Então, depois de ouvir uma verdade dessa, se a pessoa ela tem pudor, se a pessoa ela tem honra, ela tem vergonha na cara, ela muda, ela passa a fazer o que está na Escritura, porque esta patifaria que está sendo feita hoje no mundo religioso, no mundo todo, olha, chegando a narina de Deus como cheiro podre, imundo, que ele não está suportando mais, e é por isso que a ira dele vai começar a ser derramada na terra. A ira de Deus, ela vai começar a ser derramada primeiro na igreja dele, a igreja que se diz dele, que usa o nome dele, que fala dele nos altares, nas músicas, mas não faz a vontade dele. É sobre este povo que o juízo de Deus, ele vai cair primeiro. Não pense você que o juízo de Deus, ele vai cair na vida dos pecadores, dos ignorantes. Não, ele vai cair primeiro sobre a cabeça, sobre a vida dos que estão brincando com ele, dos que estão distorcendo a palavra dele, dos que estão dizendo que são dele, prega o nome dele, arrecada o dinheiro, a oferta e o dízimo no nome dele, mas não faz o que ele mandou fazer com o dízimo e a oferta dos irmãos. O que Deus mandou ser feito com o dízimo e a oferta dos irmãos nas igrejas está no livro de Atos, capítulo 4, verso 35 e 36. E depositavam todos os dízimos e ofertas aos pés dos apóstolos, e repartia-se tudo com cada um que tinha uma necessidade da igreja. Hoje, os dízimos e as ofertas que eram para socorrer o irmão necessitado, carente, com aluguel atrasado, ok? Com fome, doente, ele é somente desviado para a elite religiosa, que é o pastor e mais os capangas dele. Aí o que sobra da congregação, eles não podem, eles não têm autorização para fazer ações sociais e ajudar os irmãos necessitados da igreja. Eles são obrigados a tirar o salário deles e dos capangas deles da congregação e enviar para a sede. Se não enviar tudo que sobrar para a sede, ele é mandado embora.
ele é cortado, ele é tirado daquela congregação e coloca um outro que vão participar da máfia religiosa deles, tá? Então, se você não tomar a consciência hoje e você mesmo começar a usar o seu dízimo para fazer o que Deus ordenou em Deuteronômio 14, 26, que é utilizar o seu dízimo para socorrer os levitas, órfãos, viúvas e estrangeiros, que é todos os necessitados da igreja, você está perdido. E levita, presta atenção, levita não são os mafiosos da fé. Os mafiosos da fé não são levitas, eles são levianos. Esses líderes religiosos de hoje não são levitas, não são a classe sacerdotal levítica, eles são a classe leviana. Eles são a classe leviana religiosa. Por quê? Porque eles não ensinam você a fazer a vontade de Deus. Não ensinam você a fazer a vontade de Deus na questão administrativa do dízimo e da oferta. Eles ensinam você a sustentar o luxo deles, a avareza deles, a ganância deles. Por exemplo, nós temos aqui a informação de que a cantora Aline Barros, para cantar 1 hora, isso temos aqui um documento, uma proposta que a empresa que assessora ela fez para um evento. E sabe quantos foi o valor que ela cobrou para cantar no evento? Você vai querer subir pelas paredes. A cantora Aline Barros, que canta Apaixonado, remove a minha pedra, me chama pelo nome, essa música e muitas outras músicas, né? A cantora Aline Barros, ela cobrou R$180 mil para cantar em um evento. Aí você pergunta, mas é verdade? Sim, é verdade. É a mais pura verdade. Eu falo por conhecimento de causa, eu tenho documento aqui, qualquer pessoa que quiser, eu posso provar. Eu tenho um contrato, uma proposta feita pela empresa ABK Eventos, ABK Eventos. Agora, R$180 mil por 1 hora. Quem ganha isso, gente? Fala pra mim. R$180 mil por 1 hora. Quem ganha isso? R$180 mil no intervalo de 1 hora para cantar músicas sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus, sobre o sacrifício de Yeshua no Calvário, tá ok? Então, essa é a classe, a elite religiosa, os líderes religiosos, os pregadores religiosos e os cantores religiosos. Eles não são levitas, são levianos, porque eles não trabalham por chamado, eles trabalham por dinheiro, pregam por dinheiro, administram por dinheiro, cantam por dinheiro. E da onde vem esse dinheiro? Do seu bolso, do seu dízimo e da sua oferta. Você financia essa raça de víbora religiosa. Quando você parar de dar dinheiro, enfiar dinheiro no cofre das organizações religiosas, essa classe de pessoas, a elite religiosa, que são os líderes religiosos de hoje, os pregadores itinerantes religiosos de hoje, os cantores religiosos de hoje, gospel, vão ficar chupando o dedo. Eles vão passar a chupar o dedo como eles deixam os irmãozinhos e as irmãzinhas de Jesus nas igrejas chupando o dedo, com fome, passando necessidade, com aluguel atrasado, ok?
com a saúde ruim, porque está passando por uma dificuldade, agora ainda mais com essa crise que está atingindo o mundo, e vai piorar essa crise. Nós estamos caminhando para a Terceira Guerra Mundial, meu querido irmão. O selo do Apocalipse está se abrindo. Os selos do Apocalipse estão se abrindo. Do Apocalipse, de revelações da Bíblia, está se abrindo. O primeiro cavaleiro é o cavalo branco. O cavalo branco tem um cavaleiro com uma coroa e um arco. Arco é o símbolo da nação árabe. Arco é o símbolo de Ismael. Ismael se tornou flecheiro depois que cresceu. Ismael é o filho de Abraão, Avraham no hebraico, com Agar, a sua serva, que Sara mandou Abraão deitar para ter um filho. E hoje os muçulmanos, eles alegam que eles são filhos de Ismael. Por isso a religião se chama religião islâmica, de Ismael, o arqueiro, o flecheiro do deserto, filho de Abraão com a escrava egípcia Agar. O primeiro cavaleiro do Apocalipse é o líder do Estado Islâmico, o líder do grupo terrorista Estado Islâmico, que vai agora, depois, nesses próximos meses, atacar o mundo com bombas nucleares. A situação vai piorar. Depois da guerra, que é o cavalo vermelho, o segundo cavalo, o cavalo branco vem, depois vem o cavalo vermelho. Por que o cavalo vermelho vem? Porque o cavalo vermelho é a guerra. Por quê? Porque o cavaleiro do cavalo branco vai provocar a Terceira Guerra Mundial. Os países da Liga Árabe, islâmicos, muçulmanos, estão se unindo no Oriente Médio para atacar o mundo com bombas nucleares. Eles vão atacar o mundo porque eles querem dominar o mundo e implantar a religião islâmica, chamada de Sharia. Sharia é as leis islâmicas. Nós temos as leis de Deus, os 10 mandamentos. Os cristãos e os judeus, os islâmicos, eles têm a Sharia, as leis islâmicas. E eles querem implantar a lei islâmica no mundo. Eles prometeram matar todos os que não se converterem ao islamismo, degolados. Querida audiência, nós estamos caminhando para a Terceira Guerra Mundial. Eu tenho falado isso aqui na rádio há muito tempo. As notícias estão a cada vez mais a todo vapor, a toda velocidade chegando. A Rússia cortou relações com os Estados Unidos. A Rússia está se unindo com a China. Os países da Liga Árabe, do Oriente Médio muçulmano, eles estão se unindo para atacar o mundo. É o cavalo branco. Eles vão atacar o mundo. E aí vem o cavalo vermelho, porque os países não vão aceitar ser atacados com bombas nucleares e mísseis e vão ficar de braço cruzado. Não. Eles vão se unir. Eles vão se unir e vão contra-atacar. Aí o cavalo branco causa o cavalo vermelho, que é a guerra. E no cavalo vermelho, no livro de Apocalipse, no capítulo 6, nós lemos que é dado uma espada para se matar uns aos outros na face da terra. O que simboliza isso? Simboliza que o cavalo branco carrega um cavaleiro com um arco, que sai vitorioso para vencer, que é o líder do grupo terrorista islâmico muçulmano Estado Islâmico, que está para aparecer e liderar um exército que vai atacar o mundo para implantar a lei islâmica. Quando eles atacarem o mundo, vem o cavalo vermelho, porque a Bíblia fala em Apocalipse 6 que quando o cavalo vermelho aparece, é dado uma espada para se matar e se degolar uns aos outros na face da terra. Por quê? Porque o cavalo branco é um líder islâmico do grupo terrorista Estado Islâmico que vai aparecer. Eles estão esperando um líder vindo do céu, o Mahdi, o guia, o Messias islâmico vindo do céu e conduzir um exército de milhares de soldados para atacar o mundo, a Europa, os Estados Unidos. E oremos para que não aconteça no Brasil.
Querida audiência, o cavalo branco de Apocalipse 6, do primeiro selo, vem, é o líder do Estado Islâmico. Eles atacam o mundo. Depois vem o cavalo vermelho, que é a guerra. Os países vão atacar um ao outro. Os países vão começar a se bombardear nuclearmente. Os países vão começar a soltar bombas, um no país do outro. E milhões de pessoas vão morrer com a guerra causada pelo cavalo branco, iniciada pelo cavalo branco. Quando vem o cavalo vermelho, que é a guerra, vem depois o terceiro cavalo, que é o cavalo preto, que é a fome. Por quê? Porque guerra causa fome. As plantações serão devastadas, as plantações de alimento, arroz, feijão, frutas, verduras, legumes. As plantações devastadas produzirá fome, falta de alimento no mundo. Um pacote de farinha, segundo o Apocalipse, no cavalo preto, Apocalipse 6, no cavalo preto está escrito: 1 quilo de farinha por um dia de trabalho. Um dia de trabalho de um trabalhador da época era 50 reais. Um dia de trabalho era 50 reais. Nós estamos caminhando para o momento da história, agora, depois, nos próximos meses, que um pacote de farinha vai custar 50 reais. Um dia de trabalho. Depois da guerra, que é o cavalo vermelho, segundo cavalo, e depois da fome, que é o terceiro cavalo do Apocalipse 6, vem o cavalo amarelo. O cavalo amarelo é o quarto cavalo. Depois do cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, vem o cavalo amarelo, que é a morte. Por quê? Porque guerra e fome. Cavalo vermelho, que é o segundo, e o cavalo preto, que é o terceiro, que é a fome, vai causar o cavalo amarelo, que é a morte. E logo em seguida, dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que vão se iniciar agora com a Terceira Guerra Mundial, a qualquer momento, essa Terceira Guerra Mundial pode se iniciar no mundo. Depois dos 4 cavaleiros do Apocalipse, João, ele vê no céu milhões de cristãos, milhões de servos de Deus que guardam a lei de Deus e têm o testemunho de Jesus para a salvação, degolados. Eles foram degolados na terra e eles estão debaixo do altar clamando: ó justo e poderoso Deus, até quando não julgas o sangue derramado pelas mãos dos que habitam sobre a terra? Então João vê eles ouvirem uma voz dizendo: até que se cumpra o número dos vossos irmãos, que deverão morrer também degolados e mortos por testemunho da palavra verdadeira e única de Deus. Então é dado a eles grandes vestes brancas e é pedido para eles aguardarem. Queridos irmãos, esse sistema babilônico laodiceiano está caindo por terra. Saia das corporações religiosas, passe a fazer a vontade de Deus, custe o que custar, na sua casa, entre seus amigos, entre seus parentes. Você não precisa do Templo de Salomão, construído em São Paulo, que custou 687 milhões de reais, quase 1 bilhão. Aquela porcaria custou. Você não precisa de um local de 680 milhões de reais para servir a Deus. Querido, se você se dobrar, se você se ajoelhar junto com mais uma pessoa no meio de um deserto, se você
se dobrar, se você se ajoelhar no meio das fezes dos animais do campo, se você se ajoelhar no local aonde os animais dormem, aonde tem ali estrume de vaca, estrume de cavalo, e dobrar o seu joelho ali com mais uma pessoa, orar, cantar, louvar a Deus, Deus ele vai ter comunhão com você. E Yeshua Jesus se fará presente no meio. Saia das corporações religiosas, empresas religiosas que usam o nome de Yeshua Jesus, usam a graça, o poder que há no nome de Jesus para curar, libertar, mas não fazem a vontade de Deus. É muito diferente usar o nome de Jesus e servir a Jesus. Servir a Jesus é fazer o que ele manda, o que o Pai dele manda, o que os apóstolos dele ordenaram nós fazermos e fizeram, e deixou registrado no livro de Atos. Muito diferente do que é feito hoje nas igrejas. Eles usam o nome, a graça, o poder que há no nome de Jesus, mas eles não fazem a vontade de Deus. É por isso que está descrito no livro de Mateus, capítulo 25, verso 32 em diante: bode e ovelha, bodes à esquerda, ovelhas à direita. Muitos naquele dia, muitos bodes falarão: mas Senhor, no teu nome nós não profetizamos. São os pregadores de hoje, mercenários, que profetizam em nome de Deus, em nome de Jesus, e cobram 15 mil reais, 10 mil reais, 30 mil reais. Já chegou a ser cobrado por esses palestrantes, pregadores, mercenários. Profetizam, eles cobram esse valor porque fizeram teologia, são PhD em teologia, porque pregaram em Camboriú, porque são pregadores lá do Congresso de Camboriú. São os mercenários da fé, profetizam por dinheiro, arrancam o dinheiro dos irmãos necessitados da igreja para se enriquecer, para ficarem ricos, milionários, manter o status, o luxo, a ganância, a avareza, a acumulação de bens aqui na terra. Profetizam em nome de Jesus, profetizam, pregam a palavra de Deus, pregam, mas não vivem. São os que vão se apresentar na presença de Deus: no seu nome nós profetizamos. Também vai se apresentar diante de Deus aqueles que fizeram uso do nome de Jesus para a operação de milagres e maravilhas e a libertação de demônios. Eles vão chegar e vão dizer: mas Senhor, no teu nome nós fizemos muitas maravilhas, no teu nome nós fazíamos campanha de libertação, nós fazíamos tarde da bênção, nós fazíamos manhã da bênção, manhã, sexta-feira da libertação. No teu nome os demônios iam embora, mas no teu nome o câncer desaparecia, os paralíticos andavam, os leprosos eram curados. Ah, mas Senhor, no teu nome nós cantamos em muitos eventos, cantavam, mas por dinheiro, como a cantora Aline Barros, 180 mil reais, 180 mil reais por um show gospel. Cantora Damares, que canta Sabor de Mel, 20 mil reais, 30 mil reais, 10 mil reais por uma hora de canto ao dinheiro, ao mamon. Tenha coragem, eles têm a coragem de tirarem esse valor das igrejas com a autorização dos líderes religiosos, o pastor, o bispo, o apóstolo, o missionário, a pastora, porque se eles não liberassem esse dinheiro, eles não tinham esse dinheiro no bolso deles. Os cantores, agora os líderes religiosos, eles são a elite da máfia religiosa. É por isso que eles dão esse dinheiro para outros mafiosos. É um mafioso ajudando o outro. Eles não ajudam os irmãos, eles não ajudam as irmãs necessitadas. São empresas, são corporações religiosas que são sustentadas e mantidas pelo seu dízimo e oferta.
Se você tiver vergonha na cara, pudor, honra, a partir de hoje você nunca mais vai dar R$1, colocar R$1 na salva dessas empresas religiosas que usam o nome de Deus, de Jesus, a palavra de Deus, os louvores a Deus, para se enriquecer, acumular, viver no luxo, viver uma vida regalada. E os irmãos da igreja passando fome, necessitado, os irmãos da igreja desempregado, essa crise, o governo querendo aplicar a aposentadoria aos 90 anos. Querido, o seguro-desemprego foi removido para 3 meses. Antes era 6. O cerco está se fechando. E Deus está convidando você nesta noite. Saia das empresas religiosas. Saia das corporações religiosas. E passe a ter comunhão comigo na sua casa. Passe a seguir a doutrina dos apóstolos, que é a oração, o partir do pão, a comunhão e a doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos? Santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Amar ao próximo como a ti mesmo. Porque dessas duas coisas dependem toda a lei e todos os profetas. É simples. É simples. É simples. Passe a fazer a vontade de Deus, ordenada por Deus aos seus apóstolos, ordenada por Deus para nós por intermédio de Yeshua Jesus. Deus, Ele está irado, revoltado com as corporações religiosas. Nós temos o caso de várias igrejas que desabaram. A igreja Renascer, a sede da igreja Renascer em São Paulo, desabou, matando várias pessoas. Você acha que Deus, Ele ia se agradar de matar as pessoas por desabamento enquanto elas estavam adorando e cultuando a Ele? Isso é falta da proteção de Deus nesses locais. Esses locais já perderam a proteção de Deus faz tempo, meu querido irmão e minha querida irmã. Em São Paulo também temos o caso de outra igreja da Assembleia de Deus que desabou, matou várias pessoas. O que você acha que é isso? É a falta da presença de Deus nesses locais. Deus não habita mais no meio desse povo, um povo ganancioso, um povo que vive de movimento, um povo que vive de reteté, mas não param para ler as Escrituras e fazer a vontade de Deus, que é ser santo, separado do pecado, porém amar o pecador e primeiramente os irmãos da fé, dando de comer, beber, vestir e morar, e saúde, cuidando da saúde dele, como era feito na igreja primitiva. Ao contrário disso, eles vivem de movimento, eles vivem nas igrejas de ir em show de Cassiane, show de Gerson Rufino, show de Aline Barros, Thales Roberto, vivem de ir em congressos aonde os mercenários da fé cobram 5, 10, 15, 30 mil reais para pregar, porque são de Camboriú, porque sabem emocionar as pessoas. É esse sistema religioso que você faz parte? Você está perdido, você está indo pelo caminho sem volta, que se você não se retornar hoje para a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações, como a igreja do primeiro amor, a igreja primitiva, você sofrerá, eu sofrerei a ira de Deus que está vindo para o mundo. Deus, Ele vai permitir todos esses locais, Templo de Salomão em São Paulo, igrejas que custaram bilhões, milhões de reais para serem erguidas. Ele vai fazer tudo cair ao pó, Ele vai fazer tudo ser destruído por bombas, Ele vai fazer tudo ser destruído por mísseis, agora na Terceira Guerra Mundial, e nós vamos voltar, quem for
quem tiver juízo, vai voltar a praticar as obras da igreja primitiva, vai abandonar o sistema, vai condenar esse sistema religioso maligno como eu estou condenando. Tenho sofrido retaliações, tenho sofrido ameaças, eu tenho sofrido muito por pregar essa mensagem, mas o que me importa é agradar a Deus e não ao homem, e não a esse sistema religioso maldito, maligno, perverso, laodiceiano, mamônico, que adora o dinheiro. Esses pregadores adoram o dinheiro, os líderes religiosos adoram o dinheiro, os cantores adoram o dinheiro, por isso cobram fortunas para pregar, cantar e administrar as igrejas. Conversando com um familiar meu, o líder lá da igreja, o chefe da região de Campinas, 12 mil reais. 12 mil reais. 12 mil reais é tirado dos irmãos e irmãs necessitados para manter uma pessoa só no luxo, na ganância. Isso é o sistema religioso maligno de hoje, perverso, que enquanto estão cantando o sabor de mel com um cantor que cobrou 20, 10, 30 mil para estar lá numa noite, tem irmão com fome do lado, tem irmão com a barriga roncando, tem irmão sendo despejado porque não tem o dinheiro para pagar o aluguel, ficou desempregado. Momentos difíceis todo mundo passa, até Yeshua Jesus passou, ele precisou da ajuda de um mortal para carregar a cruz. O Filho de Deus, aquele que habitava acima das estrelas à direita do Altíssimo, da glória eterna do Pai, ele deixou a altura acima das estrelas, se tornou carne, e em carne, santo, sem pecado, precisou de ajuda espiritual, quando ele pede para Pedro, Kefa no hebraico, e Yohanan, João, também no hebraico, para orar com ele pelo menos uma hora. Ele precisou de ajuda espiritual e também de ajuda física para carregar a cruz, que foi feita pelo Simão Cirineu. Quanto mais nós hoje vamos precisar da ajuda uns dos outros. Querida audiência, nós estamos nos aproximando da abertura dos selos do Apocalipse. Esse sistema religioso será destruído. Então é melhor que você saia dele agora e passe a fazer a vontade de Deus e reprove ele e condene esse sistema maldito, maligno, perverso, que usa o nome de Jesus para tirar o dinheiro das pessoas, mas não fazem o que Deus ordenou, o que Jesus fazia, o que os apóstolos faziam com o dinheiro arrecadado em nome de Deus e de Jesus, que é dividir com todos os necessitados da igreja. Eles não dividem, é só o líder, o pastor, o bispo, o apóstolo que tem o salário de 5, 10 mil reais. É só o pregador de fora que vem e rouba, surrupia 10, 15 mil reais porque é de Camboriú. É só o cantor que vem roubar o dinheiro dos irmãos com a bênção dos líderes da máfia da fé, os líderes religiosos, e levam 30 mil reais. Os irmãos vêm de latinha, os irmãos vêm de chocolate, os irmãos vêm de pastel para dar dinheiro para essa raça de víbora vir cantar na igreja. Eu estava passando em frente de uma igreja esses dias, uma assembleia, e aí o jovem estava falando para o Senhor: nós estamos fazendo uma arrecadação para o congresso, nós estamos fazendo uma arrecadação, vendendo as coisas para o congresso, porque temos que trazer o cantor tal aqui, temos que trazer o pregador tal aqui. Então nós vemos as igrejas, elas estão cheias de pessoas manipuladas, que pensam que a obra de Deus é o cofre lá da igreja, pensam que a obra de Deus é os 15 mil reais que o pregador tem que vir e levar, pensam que a obra de Deus é os 30 mil reais que o cantor vem e leva, pensam que a obra de Deus é manter o luxo, a avareza dos líderes e da máfia da elite religiosa.
A vontade de Deus, querido, é que você seja separado do pecado, porém ame o pecador, indo levar o evangelho de salvação para ele, orando pelas pessoas pecadoras, abraçando eles e convidando eles para se dobrar diante da cruz, porque é o único caminho que nos leva ao Pai. E depois que esta pessoa se converte a Deus e se torna seu irmão e se torna sua irmã, que você ajude ela com o seu dízimo e oferta em todas as necessidades dela, que ela tiver com fome, com sede, com frio, desabrigada. Essa é a vontade de Deus, ordenada a Moisés na antiga aliança, confirmada por Yeshua Jesus na nova aliança e praticada pelos profetas na igreja primitiva. Nós vemos isso na antiga aliança, Deus ordenando Moisés falar para o povo de Israel dividir o dízimo em 4 partes, para os verdadeiros levitas, que viviam somente para a obra de Deus, com o básico, o mínimo, sem luxo, como esta elite religiosa leviana de hoje. Levitas não, levianos. Os levitas originais da Bíblia só tinham direito a uma casa, roupa, sapato e comida, mais nada. Os que se dizem levitas hoje são milionários, bilionários, empresários, com o dinheiro dos irmãos necessitados. Deus ordenou ao profeta Moisés falar para Israel: todo o dízimo deve ser repartido em 4 partes para os verdadeiros levitas que vivem sem luxo da obra de Deus, com uma casa, um carro, uma alimentação e uma roupa, e também para os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Foi isso que Deus ordenou fazer com o dízimo na antiga aliança, na época de Moisés. Vem Jesus, inaugura a nova aliança, e ele ordena fazer a mesma coisa. Mateus 25:32. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, estive doente e preso e me visitaste. Porque quando vocês fazem qualquer coisa a um desses meus pequeninos irmãos, quando vocês fazem uma dessas coisas a meu pequenino irmão, a minha pequenina irmã, você está fazendo para mim. Você quer fazer as coisas para Jesus? Você quer fazer a obra de Deus? Faça o que ele mandou para Moisés na antiga aliança, Deuteronômio 14:26. Faça o que Jesus mandou na nova aliança, em Mateus 25:32 em diante. E o que os apóstolos faziam na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 35 e 36. Você quer fazer a obra de Deus? Você quer ter certeza de que você está servindo e agradando a Deus? Leia a Bíblia. Pare de ouvir esses pastores, líderes, máfia, elite religiosa ameaçar você com Malaquias 3:10. Casa do tesouro é o corpo do seu irmão, o corpo da sua irmã. Jesus se referiu a si mesmo como o templo de Deus. Ele reprovou o templo de Herodes e disse: vocês vão ver esse templo ser destruído e reerguido em 3 dias. Ele declarou que o templo de Deus não era o templo de Herodes, aonde as pessoas entravam para fazer os sacrifícios, aonde era o esconderijo de ladrões. Jesus chamou, Yeshua Mashiach chamou o templo de Herodes da época dele, aonde os levitas e sacerdotes ministravam, chamou aquele local de covil de ladrões e salteadores. Esconderijo é um covil, é um esconderijo de ladrões e salteadores, o nome que ele dá ao templo de pedras da época dele. Esse é o nome. E na época de hoje, ele dá o mesmo nome.
Todos os locais de pedra, cimento, telhado e tijolo de hoje são covil de ladrões e salteadores na maioria das vezes. Covil, esconderijo, são pessoas que se escondem atrás da religião para viver no luxo, para viver na ganância, para ostentar, para ficar milionários. E não fazer nada do que Deus, o que Jesus, o que os apóstolos faziam com o dízimo e a oferta dos irmãos. Você quer ter a certeza que está agradando a Deus? Leia e pratique a Bíblia. A casa do tesouro é seu irmão. A glória de Deus saiu da Arca da Aliança, do templo de Herodes da época de Jesus. Quando Jesus morreu, o véu do Santo dos Santos se rasgou e a glória, o Espírito de Deus que habitava em cima da arca, foi para o céu. Deus se retirou daquele templo de pedras, aquele covil de ladrões e salteadores, como é hoje os locais chamados de igreja, locais chamados de templo de Deus. São nada mais, nada menos do que o que Yeshua Jesus aplicou ao templo de Herodes da época dele. O templo religioso judaico, covil, esconderijo de ladrões e salteadores. Querido, é isso que eu estou falando para você da parte de Deus. A escolha é sua. Você pode continuar nesse sistema e sofrer a ira de Deus, ou a partir de hoje pode passar a agradar a Deus, lendo a Bíblia e praticando o que está na Bíblia na sua casa. Ah, mas a igreja é um grupo de pessoas que pode se reunir em qualquer lugar, na rua, na praça, na sua casa, na sua garagem, no banheiro público. Ah, mas a casa do tesouro é o corpo do seu irmão e da sua irmã, porque lá habita o maior tesouro, que é o Espírito da glória de Deus. Como eu estava falando, aquele covil de ladrões e salteadores, que era o templo de pedra judaico, onde os sacerdotes e levitas ministravam naquela época de Jesus, o Espírito de Deus saiu do Santo dos Santos quando Jesus morreu, expirou e disse tetelestai, está consumado na cruz. Automaticamente lá no Santo dos Santos, o lugar mais santo daquela casa de oração, o templo de pedra, ele se rasga de alto a baixo, porque o Espírito de Deus estava dizendo: estou saindo desse templo de pedra, saindo desse covil de ladrões e salteadores, e vou retornar 40 dias depois lá no cenáculo de Jerusalém, no dia de Pentecostes. O Espírito de Deus retornou para a terra 40 dias depois da morte de Jesus. No cenáculo estavam 120 irmãos reunidos. A glória, o Espírito de Deus que estava lá no templo de pedra e saiu 40 dias antes, subiu para o céu, quando o véu do templo se rasgou, ele desce, mas ele não desce para o templo de Herodes de Jerusalém. Ele não desce para o covil, o esconderijo de ladrões e salteadores. Não. Ele desce para o corpo, o espírito dos irmãos e das irmãs na igreja de Atos. Por isso a casa de Deus hoje é o corpo do seu irmão, o corpo da sua irmã, as necessidades do seu irmão, as necessidades da sua irmã, porque é lá que habita o Espírito de Deus. Casa do tesouro, a partir do momento em que Yeshua Jesus passou da vida para a morte, para depois, 3 dias depois, ressuscitar, quando ele disse, está consumado, o templo de Deus passou a ser o corpo dos irmãos e das irmãs, e o Espírito volta para o verdadeiro templo, feito pela mão de Deus, que é o Espírito humano, o corpo humano. No dia de Pentecoste, aplique seu dízimo e oferta no corpo, nas necessidades
necessidades do seu irmão e da sua irmã. Aplique o seu dízimo e oferta no corpo e na necessidade dos seus irmãos e das suas irmãs, na saúde, na moradia, na alimentação que ele necessita, está passando por dificuldade. Lá é o templo de Deus, lá é a casa do tesouro, lá, em nenhum local mais. Esta é a mensagem de Deus para todos vocês que estão me ouvindo. Leia a Bíblia, pratique a Bíblia, porque esse sistema religioso está condenado. Na Terceira Guerra Mundial, as igrejas, os locais de reuniões de pedra, ferro, cimento, tijolo, telhado, o covil de ladrões e salteadores será destruído. A ira de Deus virá primeiro nas igrejas, porque a Escritura diz que o juízo de Deus começa dentro da casa dele e depois sai para fora, para o mundo. Então, por isso veremos o templo de Salomão, do bispo lá, tá? Ser destruído por bombas nucleares, ok? Será destruído. E não vai valer nada esses 600 milhões que ele gastou para construir aquele edifício aonde Deus não habita. Queridos, 680 milhões de reais daria para fazer o que Deus mandou: dar de comer, beber, vestir e morar para os irmãozinhos e as irmãzinhas de Jesus, começando pelos verdadeiros levitas, que vivem da obra de Deus, com o básico: uma casa, um carro, uma roupa e uma alimentação pelo mundo. Os líderes verdadeiros, que além de não viver no luxo com o dinheiro do dízimo e oferta dos irmãos, ele reparte com todos os irmãos da igreja necessitados o dízimo e a oferta. 680 milhões de reais daria para fazer muita coisa na obra de evangelização no Brasil e no mundo, e também na obra de caridade ordenada por Deus aos profetas, cumprida e também ordenada por Yeshua Jesus e também pelos apóstolos. Querida audiência, Jesus, ele dava coisa aos pobres do dinheiro do dízimo e oferta do ministério dele. Talvez você nunca prestou atenção, talvez passou desapercebido até hoje. Porém, quando nós abrimos o livro e nós vemos a Escritura Sagrada nos ensinando que Jesus dava coisa para os irmãos pobres, carentes e necessitados materiais. Além de curar, libertar, além de pregar a palavra, ele dava coisas materiais para os pobres, os irmãos pobres. Por exemplo, ele deu pão e peixe para mais de 5.000 pessoas, mais de uma vez. Esse é o trabalho da igreja. Além de dar a palavra, além de usar o nome de Jesus para curar, expulsar os demônios, que é uma obrigação, não é um favor que as igrejas fazem, é uma obrigação. Favor foi o que Jesus e Yeshua fez no Calvário. É uma obrigação. As igrejas aparecem fazendo isso como um favor para a sociedade, para os irmãos. É uma obrigação curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos. É uma obrigação usar o nome de Jesus para curar as enfermidades, expulsar os demônios, libertar as pessoas. Nós vemos que Jesus, além de pregar o evangelho para a alma da pessoa, o espírito, ser livre do inferno e da morte eterna, ele também cuidava da vida material das pessoas. Ele dava pão e peixe para os que tinham fome e também dava coisas aos pobres, como nós vamos ler agora.
Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 13, verso 29. E sabe o que nós vamos ver aqui, queridos irmãos e irmãs? Nós vamos ver Jesus dando coisas aos pobres. Vamos entender que Jesus, ele dava coisas materiais, além de dar comida, pão e peixe, ele dava dinheiro para os irmãos e irmãs necessitados da época, que eram judeus, pobres e necessitados, que eram os únicos cristãos da época na terra de Israel, pois o cristianismo começou em Israel com Yeshua o Mashiach, Jesus e seus 12 apóstolos. João 13, 29 revela que Jesus, ele, além de curar, libertar, salvar a alma das pessoas do inferno, e além de libertar o corpo físico das pessoas de enfermidades, ele também dava, além de dar pão e peixe para os que tinham fome, ele dava coisas para os irmãos pobres. Roupas, sapatos, né? A saúde ele curava pelo poder do nome dele, né? Os demônios ele expulsava. Porém, a fome das pessoas só podia ser saciada com pão, por isso que ele deu pão e peixe. A roupa que as pessoas precisavam vestir tinha que sair de algum local que tinha dinheiro, por isso ele utilizava das doações que ele recebia no ministério dele, o qual Judas Iscariote era o tesoureiro, cuidava da bolsa, do cofre do ministério dele. Por que que os apóstolos, em Atos capítulo 4, verso 35 e 36, pegavam todo o dinheiro da igreja primitiva e dividia com os necessitados? Por quê? Porque eles aprenderam com Jesus isso. E Yeshua, Jesus fazia isso. João 13, 29 revela isso. Leia na sua Bíblia. Porque como Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Jesus tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Leiamos de novo, João 13, 29. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Ou que desse alguma coisa aos pobres. João nos revela que no momento em que Judas traiu Jesus na ceia, Judas, ele trai Jesus, e é revelado isso na ceia. Jesus chama Judas e manda Judas fazer o que ele tinha que fazer depressa. Só que João revela que os 9 discípulos, né? Os 9 discípulos que estavam na ceia da Páscoa, menos ele, João, e menos Pedro, né? Os 9 discípulos, quando viram Jesus falar com Judas: vai e faze o que tem que fazer depressa, que era trair Jesus, só Jesus, João e Pedro sabia. Os 9 discípulos não sabia, não entendeu aquela palavra que Jesus disse para Judas: vai e faz o que você tem que fazer depressa. João, aqui no capítulo 13, verso 29, está tentando explicar para mim e para você agora que os 9 discípulos, quando viram Jesus falar para Judas: vai e faze o que tem que fazer depressa, Judas está dizendo que eles pensaram que Jesus tinha mandado Judas comprar as coisas para a festa da Páscoa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Agora, por que que os 9 discípulos pensaram que Jesus tinha mandado Judas, o tesoureiro que guardava o dinheiro do ministério, do dízimo e da oferta que ele recebia dos irmãos?
Por que que esses 9 discípulos, João fala que eles pensaram que Jesus tinha mandado Judas comprar alguma coisa para os pobres, dar alguma coisa para os pobres? Por quê? Porque isso era comum, porque isso era normal, eles já estavam acostumados a ver Jesus e Yeshua Mashiach, além de curar, além de libertar, além de dar pão e peixe milagrosamente para as pessoas, ordenar Judas, o tesoureiro dele, tirar dinheiro do cofre do ministério dele e dar alguma coisa aos pobres, dar algum dinheiro aos irmãos pobres para comprar roupa, sapato, comida, porque da saúde e da vida espiritual ele já cuidava, pelo poder da fé, pelo poder espiritual. Mas tinha coisas materiais que só tinha como ser feita com coisas materiais, que é o caso do dinheiro. Por isso que Jesus tinha um tesoureiro, por isso que ele tinha dinheiro na bolsa que Judas carregava, porque ele era o ser mais espiritual que a terra já recebeu, mas ele também estava num corpo de carne. Por isso que os apóstolos, no livro de Atos, capítulo 4, leia, pare de ser preguiçoso, leia a Bíblia e pare de ouvir lorotas na sua igreja, como Casa do Tesouro, o salão, o cofre aqui da empresa religiosa é a Casa do Tesouro, porque é mentira. Casa do Tesouro é onde habita o maior tesouro do universo, o Espírito de Deus, que habita no corpo do seu irmão, que habita no seu corpo, no meu corpo. Já foi explicado, o Espírito de Deus saiu do Santo dos Santos quando Jesus morreu na cruz do Calvário. O véu do templo se rasgou para o Espírito de Deus sair, subir aos céus e 40 dias depois retornar para o corpo dos irmãos. No livro de Atos, na descida do Espírito Santo, 40 dias depois, na festa de Pentecoste, que é uma festa judaica das primícias dos primeiros grãos. Correto? Casa do tesouro é o corpo do irmão e da irmã. E quando você ouvir um líder falar, não, a casa do tesouro é aqui, é mentira. Ele está falando isso para você levar o seu dízimo e oferta lá, para ele manter o salário gordo dele, para ele mandar o resto para a sede, para o líder lá, o cão guloso, também ter um salário gordo de 10, 12 mil reais, tá? E pagar 5 mil reais, 10, 15 mil reais para o pregador de fora, vir no congresso, vir na festividade, só porque pregou em Camboriú, tá? E também dá 180 mil reais para Aline Barros cantar 1 hora, apaixonado e remove a minha pedra. E dá 20, 10, 30 mil reais para Damares cantar Sabor de Mel no congresso, na festividade, enquanto o irmão tá com sabor de fome na boca. Enquanto o irmão tá com sabor de necessidade na boca, o pastor tá lá com o salário dele garantido, a cantora tá lá com o cachê dela garantido, e tudo isso sendo patrocinado por você. Essa máfia, essa malandragem religiosa, porque você dá o seu dízimo e oferta nesses locais. Você sustenta esse sistema. Quando você parar de sustentar esse sistema, a máquina para de funcionar, né? E você passa a fazer a máquina do verdadeiro corpo de Jesus na terra funcionar, que não está funcionando. A máquina do verdadeiro corpo de Jesus está funcionando em velocidade lenta. Os irmãos não ajudam os outros irmãos da igreja porque não são ensinados. Eles são ensinados a manter o luxo do sistema gospel religioso. Por quê? Porque são manipulados pelos líderes. Mas aqui você está aprendendo o que os verdadeiros líderes da Igreja de Deus faziam,
que está no livro de Atos, capítulo 4, 35 e 36. Atos, capítulo 4, verso 35 e 36. Ponto final. Acabou a festa deles. Enquanto você estiver mantendo esse sistema com o seu dízimo e oferta e com a sua presença nesses locais, ele vai continuar dando 10, 12 mil para o pastor, né? Aí o resto que sobra da congregação manda para a sede. Os pastores vão continuar ganhando porcentagem do que entra na igreja, porque se você não sabia, fique sabendo, os pastores ganham porcentagem, 10%, 15% do que entra na igreja. Se entrar 50 mil, além do salário gordo dele, ele tem 5 mil de bônus, de comissão, provando que esse sistema religioso de hoje é um sistema mercenário, empresarial, capitalista, laodiceiano, reprovado por Deus, o sistema de Mamon, que usa o nome de Jesus, mas não faz nada do que Jesus mandou. Nada do que Jesus mandou. E o que faz em nome de Jesus, faz por dinheiro. Fazem por dinheiro, como já foi dito aqui. Vou repetir de novo, talvez você ligou o seu rádio agora. Eles administram a igreja por dinheiro, eles pregam nos congressos e festividades por dinheiro, e eles cantam também por dinheiro. É a máfia, é a mercenagem religiosa, os mercenários da fé. Agora você tem a opção, você tem a escolha. Está sendo provado que Jesus, além de curar, libertar, além de dar pão e peixe para os irmãos pobres com fome, ele dava coisas, ele dava dinheiro para os irmãos pobres, porque aqui em João 13, 29 nos dá a entender isso. Quando ele manda Judas ir fazer o que tinha que fazer, que era trair, só ele, Jesus, João e o apóstolo Pedro sabiam que Jesus estava mandando Judas ir trair ele. E os 9 apóstolos na mesa pensaram que Jesus tinha mandado Judas ir dar alguma coisa aos pobres. Que coisas? Dinheiro. Dinheiro da bolsa dele, porque ele era tesoureiro, carregava o dinheiro de Jesus, tá? E ele dava ordens para Judas tirar do dinheiro, dízimo e oferta, e dividir com os irmãos pobres. Agora, os apóstolos copiaram Jesus, porque eles são de Deus, são de Jesus, em Atos capítulo 4, verso 35 e 36. Porque lá nós vemos eles pegando todo o dinheiro da igreja e repartindo com os irmãos pobres e necessitados. Todos. Não era só o líder como é hoje. Porque hoje é assim. Na sua igreja ela funciona assim, se você não sabia. Todo o dinheiro que entra, o pastor tira o dele, paga alguma conta da igreja, o resto vai para a sede. Vai para a sede, para o cofre na conta da sede da igreja, da empresa religiosa. Lá tem um cão guloso maior, regional, por exemplo, que ganha 10, 15 mil reais. Aí tem os capangas dele que ganham mais 5, 6. Aí eles fazem congressos e festividades, trazem a cantora Damares, que cobra 10, 20, 30 mil reais. Tá entendendo? Aí vem um pregador de Camboriú, mais 15, 20 mil reais, 5 mil reais. Tá entendendo? E os irmãos com fome, com sede, com frio e sem moradia, perecendo. Tá entendendo? E você bancando esse sistema, e você financiando, porque você é ameaçado que lá é a casa do tesouro, mas agora você já está sabendo, é mentira. Casa do tesouro é o corpo do seu irmão, a sua irmã. Por isso que o seu dízimo e oferta tem que ser usado para socorrer seus irmãos e irmãs, que também são os irmãozinhos e as irmãzinhas de Jesus. E Jesus falou: quem faz para os meus irmãozinhos necessitados, faz para mim. Mas muitos de vocês têm feito para os grandões, os mafiosos da fé, e não estão fazendo nada para Jesus, estão fazendo para a elite mafiosa da fé.
Vocês estão fazendo para eles, vocês estão enriquecendo eles. Tá entendendo? E Deus está irado com esse sistema e com quem financia esse sistema. E se você está nesse sistema podre religioso de hoje, você também está no meio. E Deus está te chamando para sair, para voltar ao primeiro amor, para ler a Bíblia, para ler o livro de Atos e ver como que era a igreja primitiva e passar a fazer o que era feito lá. Os 4 pilares da igreja primitiva judaico-apostólica, que era a oração, o partir do pão, a comunhão e a doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos? Todo mundo conhece. É a lei de Deus, os 10 mandamentos, que nos conduz para a cruz, que é a graça de Deus, porque todo pecado gera morte e só Jesus pode nos salvar da morte eterna. É simples. Doutrina dos apóstolos era isso: santidade na lei de Deus e graça no sacrifício de Jesus na cruz. Tá ok? Então, você está alertado, você está avisado. Irmãos, qualquer dúvida, você pode ligar para mim. Estaremos conversando, ok? E você vai poder estar tirando mais dúvidas no que eu puder servir aos irmãos. Estou aqui para servir, tá ok? Seu amigo, servo do Altíssimo e seu servo, Hugo Silva, conferencista apostólico judaico, está aqui para servir os irmãos no que for possível e estiver ao meu alcance. Muita paz, muita shalom a todos, e que o eterno Deus do universo venha estar te dando força, te dando graça, te dando visão para você sair desse sistema laodiceiano, condenado, babilônico, e passando a seguir o sistema primitivo apostólico judaico que está na sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, mais especificamente Atos capítulo 4, verso 35 e 36. Até o próximo programa do projeto Amor ao Próximo. ZYU 874, canal 290, Rádio Nova Jerusalém FM 105,9 MHz.